Hoje eu quero falar de situações que muitas vezes a gente não para pensar, mas a gente precisa, em algum momento, você precisa dar um tempinho para você avaliar, analisar. Nós vamos falar sobre enfermidades espirituais. Essas enfermidades, elas existem, gente. Elas não são conto de fada, não é um papo furado, não é uma historinha que a gente vem aqui falar com vocês, advertir vocês sobre a espiritualidade, sobre você parar um pouco para enxergar certos detalhes na sua vida que devem estar acontecendo nesse momento e você não parou para pensar. As pessoas têm uma tendência muito grande de caminhar, mesmo quando elas estão machucadas, quando elas estão feridas, ou quando elas estão com enfermidades, que são as chagas espirituais. E existem, gente. A gente costuma dizer que nós vamos de anemias espirituais, aonde você fica fraco, ou você enfraquece, você não consegue ter paciência, você fica uma pessoa totalmente impaciente com as coisas, você fica sem concentração, porque essa anemia é uma fraqueza que você tem. Essa fraqueza, ela pode te trazer tonteira, né? A memória fraca, uma bagunça mental que às vezes você não consegue analisar as coisas, você não consegue pensar de forma certa tudo. Parece que tudo fica muito bagunçado, você não consegue ter um elo com a vida, você se desconecta de tudo. Então, quando a gente fala de transtornos mentais, desconexão com a vida, né, essa impaciência, a gente fala de déficit de atenção, aquela pessoa que não consegue ter concentração, isso são sintomas de você estar aí com uma anemia espiritual, uma fraqueza muito grande espiritual. E requer cuidado, porque isso também pode adoecer a pessoa e fazer com que, dependendo do grau, né, que você tem essa anemia, fazer com que você fique doente, você adoeça. Fisicamente eu falo, né? Porque a doença da alma, ela já existe. Muitas vezes a gente não olha para ela. Eu costumo dizer que até uma depressão, dependendo do grau dela, ela pode ser um câncer de alma, né? Muitas pessoas, elas se suicidam. Por quê? Elas não aguentam a pressão da vida, elas não aguentam a tristeza, elas não conseguem sair daquela energia. E nós precisamos, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos avaliar, pensar, porque você precisa buscar ajuda. Porque muitas vezes o que você está tendo aí com você, e eu costumo dizer várias vezes, né? Em alguns momentos da sua vida, o que você está tendo de sintoma é um problema espiritual, alguma situação que está te prejudicando, que não está indo bem, né? Mas nós não vamos só de anemia espiritual, tem muitas outras coisas. Quando a gente fala de pessoas até mesmo obsediadas, o que a pessoa sente, né? Qual é o sintoma de uma pessoa obsediada? Ela tem uma tristeza constante, ela não consegue sair da tristeza, ela sente uma falta de energia, parece que ela não consegue ter ânimo para nada, ela quer ficar quietinha, ela quer ficar no mundo dela, ela cria um mundo. A ansiedade também, ela pode ser tomada por você cria uma ansiedade e um medo constante da vida, você fica morrendo de medo de tudo, né? Isso é também um sintoma de você estar obsediado. Alteração de humor, você pode ter dificuldade de comer, de dormir, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas isso eu sinto sempre. Olha, você pode estar, às vezes, em algum momento da tua vida, você absorveu alguma coisa negativa e você pode estar tendo reflexo disso e está trazendo isso com você. Porque se você não cuida, o negócio não sai, a coisa gruda, ela não se distancia, porque ela vai minando a pessoa até a pessoa desistir de viver, até a pessoa não querer mais nada com a vida, né? Tem muitas pessoas que vão para vícios, né? Elas são manipuladas a irem para vícios. Elas nem têm isso dentro delas, mas elas acabam entrando no vício, porque elas estão obsediadas. O que significa isso?
estão com encosto, né? Estão com pessoas que já se foram, né? Que essas almas que talvez até próximas dela, que a gente não sabe, ou distante, ou alguma outra que a gente desconhece, ela está atrapalhando a pessoa. Está encostada, por isso que se chama encosto. Encostou. E está querendo o quê? Sugar, né? Se alimentar daquela energia, se alimentar de vida. Que eles não têm essa vida mais. A gente precisa entender que tudo tem um equilíbrio. A gente está tendo a dádiva da vida, a dádiva de viver. Mas muita gente já não tem mais. Já se foi, já se desligou, já partiu desse plano para o outro. Então, e não se conformam. Não se conformam. E aí eles não conseguem subir, eles não conseguem sair daqui dessa terra. Eles ficam aqui entre nós, tentando ver se consegue uma alma fraca, uma pessoa que dê essa abertura, né? Que deixa esse, vamos dizer, canal, mas vamos dizer, esse portal aberto para que entre esse tipo de situação na vida da pessoa. A pessoa tem a sensação sempre da escuridão, né? Ela nunca tem a sensação de estar na luz. É uma sensação horrorosa que ela abre o olho e fecha, está no escuro. Ela não consegue, de maneira nenhuma, se sentir na luz, porque ela está tomada por alguma situação que é essa coisa de obsessor, né, que vem da escuridão, que na verdade essas pessoas essas almas, elas estão numa escuridão muito grande. E a gente tem essa sensação. Você pode sentir muita coisa. Muitas pessoas não conseguem ser também sociáveis. Elas não conseguem estar com muita gente. Elas se incomodam quando tem gente muito próxima, quando tem gente perto. Elas ficam... É aquilo que eu digo. São sintomas que muita gente sente, mas as pessoas deixam de cuidar. As pessoas sempre esperam o pior. Sabe quando muita gente quer cuidar? Quando já está numa situação terminal de uma doença, quando a pessoa se vê numa situação complicada, porque aí ela vai olhar para trás e ver por que ela não tentou ajuda, não buscou, né? Quando você está no vício, porque você aí arruma outro problema, antes disso, você não consegue, porque às vezes a infelicidade é tão grande que acaba você recaindo para isso, né? Para algum tipo de vício, de bebida, de droga, ou para algum tipo de revolta. E muita contenda em casa, muita briga, muita guerra, né? Isso também são indícios de uma obsessão, de você estar ali obsediado. Porque parece que para onde você vai, o que vai caminhar com você? Uma série de situações ruins, né? Negativas. As pessoas precisam se atentar. Gente, nós só temos uma vida. Nós não temos mais do que essa, né? E nós temos a oportunidade de estarmos vivos, da gente poder fazer a nossa evolução. Esse é o momento de você evoluir. Não deixa para depois, faça hoje. Tem muitas pessoas que são prósperas, mas não conseguem prosperar. Elas são extremamente prósperas e elas têm a sensação de que elas não estão aqui por acaso, de que elas têm algo para fazer aqui, mas elas não conseguem se encontrar. Elas tentam o tempo todo se encontrar e não se encontram. Tem pessoas que vieram para ser felizes, mas essa felicidade nunca chega até elas. Elas conseguem sentir que podem ser felizes, que tudo está na mão, mas elas não conseguem segurar nada. Elas não conseguem, quando fecha a mão não tem nada na mão, mas tudo está no quase. Quase que tudo acontece, quase que tudo podia ser bom, quase que tudo poderia acontecer para você ser feliz, e não acontece. Porque às vezes, é como eu digo, você está com algum probleminha que você pode cuidar, tem que procurar ajuda. Precisa se sacudir, trocar o tom, trocar a cor, né? Precisa trocar essa energia. A gente sempre diz que a gente precisa, em alguns momentos, de um renascimento. E você precisa perceber que nós não estamos sozinhos. Entre o céu e a terra tem muito mistério. Por mais que você não acredite, por mais que você não queira ver, ou por mais que você finja que está tudo bem, mesmo sabendo que não está. Porque dentro de você... Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente não engana a nossa cabeça.
Você pode fingir qualquer coisa para você. Você pode fingir que você está feliz, você pode fingir que você vai se realizar, você pode fingir que você vai chegar onde você precisa, você pode fingir que está tudo bem. Mas dentro de você tem algo que vai dizer para você, não está tudo bem. Porque nós temos um mestre maior, que eu já disse aqui, que é a nossa consciência que está dentro de nós, que é o nosso Deus que está dentro de nós, que vai dizer, não está tudo bem. Você sabe que não está. Mas você prefere se sabotar, você prefere mentir para você mesmo e viver e criar esse mundo de mentira que está tudo bem. E esse mundo de mentira que você cria vai levar você para uma grande mentira de vida. De dizer que está tudo bem sempre e a vida está passando. Você só se dá conta que não esteve tudo bem quando é o que eu estou dizendo. Quando você já viveu muito tempo nesse plano e lá na frente você vai ver que não foi bem assim, né? Que as coisas não estiveram tão bem assim. Então, nós temos isso em situações com miasmas, com os carregos, né? Que muitas vezes você carrega. O carrego já diz, é o peso que você está carregando em cima de você. Mas esse peso, ele não é físico, ele é espiritual. É como se você estivesse carregando algo nas costas muito pesado. E que você foi acumulando, é um acúmulo de muita coisa. Então cria um carrego. É uma coisa que você pega num lugar, é uma coisa que você pega de uma pessoa, é uma situação que você pega de alguma situação que você está vivendo, é uma situação aqui, uma situação ali, aquilo vai criando um peso na tua vida, né? E os miasmas, que são também situações que às vezes você até não respirar você pega, né? Às vezes andando numa rua você pega, às vezes atravessando uma rua você pega, às vezes você está num lugar onde a coisa não está muito boa, você absorve, que são também chagas, né? Que não são coisas boas, não vibram positivo essas energias, e elas grudam. É igual uma tatuagem, elas grudam em você, e você tem que tirar de você isso. Você precisa tirar. Então, o que o miasma faz? Ele te cria um sono insaciável. Parece que você, o carrego, ele te dá sono a todo momento, você abre a boca o tempo todo. Parece que você não tem. Você acorda e dorme cansado. Você não tem ânimo para absolutamente nada, né? E isso e a sensação de quem tem carrego, de quem está carregado, é de que você está doente. É uma sensação de doença, de que você tem algum problema de saúde. Porque você não consegue se mover, você não consegue fazer absolutamente nada, o seu dia não rende. Quando você olha, parece que nada valeu a pena. Você fala, poxa, mas não está valendo nem a pena nada, porque a pessoa fica imprestável, gente. Então, são enfermidades que a gente precisa se atentar. São situações pequenas na vida, mas você pode fazer suas escolhas. E as escolhas que a gente faz na vida, como eu sempre digo aqui, pesa muito. Você pode escolher se cuidar e ser feliz, como você pode escolher carregar algo que está te prejudicando imensamente, que está te criando dor, você está calçando um sapato apertado que está doendo, mas você não quer tirar do pé, porque você fez a tua escolha de caminhar com ele. Então a gente, em alguma hora, em algum momento, você vai ter que acordar para a vida, porque a vida está acontecendo. Uma coisa que você não pode deixar é a vida para depois. A vida é hoje. A vida é agora. O momento é agora, é hoje. É nesse minuto que você tem que parar, pensar. Olha, eu vou preparar um banho, eu vou defumar minha casa, eu quero acordar, vou procurar um pai de santo para saber o que está acontecendo, eu vou fazer um jogo, eu quero crescer, eu quero ser grande. Porque, gente, a espiritualidade é assim. Quanto mais você coloca a mão, quanto mais você mexe, mais a massa cresce. E mais o negócio cresce em você. E mais forte você vai ficando. A fé, ela ensina isso. O tempo todo, a gente está aprendendo isso no nosso dia a dia. E quando você perde a esperança, e você perde a fé de dias melhores, de situações boas, de felicidade, de alegria na tua vida, você está perdendo tudo. Você fica sem destino, sem rumo. Então, algumas situações, né, da espiritualidade
vai fazer você ter grandes vitórias na tua vida, né? Vai você despertar um bem-estar na tua vida. Vai despertar o que é de melhor na tua vida. Porque você está com luz, você abriu a porta para as bênçãos chegar. Você está mexendo, você está se movimentando, aquela energia não pode ficar parada. Energia parada não é boa. Energia que você não cuida não é boa. É igual a saúde. A saúde física, que as pessoas têm uma preocupação muito grande. Ah, eu estou sentindo uma dor aqui, eu estou sentindo uma dor ali. Vai no médico, porque você precisa procurar ajuda. Às vezes quando você retarda o negócio pode ficar mais grave, pode ficar mais difícil. Quanto mais tempo passa, mais complicado fica para a gente poder arrumar uma solução para o problema. É o que eu disse. A pessoa chega na mesa de jogo e fala assim para mim: Pai Anderson, qual é o meu Odu de vida? Vamos lá, eu vou olhar, vou ver se está positivo. Porque você olha o Odu, mas aí você vai ver a cabala e você consegue enxergar o Odu da pessoa de vida, mas você tem que ver se está positivo, se está negativo. Porque tem pessoas que nascem prósperas e elas preferem viver na miséria. Elas preferem viver nas migalhas da vida. Elas não conseguem sair, elas não conseguem fazer nada acontecer, porque elas não se cuidam. Aí o Odu fica negativo. O que é isso? O destino da pessoa fica absolutamente negativo. Nós precisamos do positivo para as coisas darem certo. Nós precisamos ter um elo, um imã com as coisas boas que a gente busca. Nós precisamos atrair o que a gente procura na vida. Essa felicidade é a lei da atração. Mas para isso você precisa se sacudir. Para isso você precisa acordar. Para isso você precisa enxergar que você não está bem. Coisa que é difícil, porque as pessoas falam assim: ai, Pai Anderson, mas eu já procurei tanta ajuda. Ai, Pai Anderson, mas eu nunca consegui ser feliz nessa vida. Ai, Pai Anderson, tantas coisas aconteceram na minha vida que tudo sempre foi bagunçado, eu nunca consegui consertar. Ai, Pai Anderson, eu só vivi tormenta. Tem muita gente que fala assim e pensa assim, e não adianta. Essa energia, ela caminha assim com a pessoa. Mas as pessoas precisam lutar. Aqui, nesse plano, tem que ter uma luta. Nós estamos vivendo dias difíceis. Por quê? Porque a cabeça do ser humano é complicada. Nós lidamos com cabeças o tempo todo. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um faz escolhas erradas, mas está do teu lado. Você, às vezes, acaba compartilhando. Ou você vê a coisa acontecer fora. Que, às vezes, você liga uma televisão, você está vendo muitas situações que mexem com você, com o seu estado emocional. E isso vai fazendo você fazer o quê? Absorver situações complicadas. Absorver aquilo, porque toda ação tem uma reação. Quando você olha e enxerga o negócio também te viu. E você acaba absorvendo o negócio. Então, se você vê liga um jornal, vamos dizer, ou liga a televisão e começa a ver, às vezes a gente está na internet, ou a gente está ali no celular, olhando alguma coisa, a gente está vivendo uma guerra. E é uma guerra que é do certo, do errado, do justo, do injusto. Quem está certo, quem está errado, não, a gente não sabe. Mas tudo isso mexe com a gente. E a gente precisa buscar um equilíbrio. Porque senão essa revolta que a gente cria, essas feridas que a gente vai criando, essa insatisfação com a vida, com a nossa situação, vendo tantas coisas acontecerem, às vezes você está revoltado ou insatisfeito com a tua vida. E isso é espiritual. Você precisa cuidar de você, ter um certo zelo por você, um certo cuidado com você. Porque quando você deixa de ter, você vai ter o quê? A resposta daquilo que você deixou para trás. Quando você deixa para trás, ou deixa de resolver coisas que você precisa se resolver, ou deixa de fazer coisas que você precisa fazer, que sejam espirituais, vá fazer. Não deixe para depois. Porque você pode passar uma vida buscando algo que não existe. Se você não se cuida, se você não olha para você, se você não percebe que tem tantas coisas que podem te atrapalhar, a gente precisa perceber que a gente não está sozinho, mas que tem muito negativo, tem muitas situações que não são bonitas nesse plano. Tem muitas situações que estão aqui em desespero nesse plano. E são invisíveis. Mas a gente precisa cuidar, porque se você não cuida, o negócio vem em cima de você.
a gente não pode perder é o significado da vida. A gente nunca pode deixar para trás. A vida tem que ter sentido. E o único sentido que a gente vê na vida é a nossa fé. O único sentido que a gente tem na vida é você acreditar que você pode melhorar, que você pode fazer algo por você, que as coisas podem começar a mudar e que tudo vai acontecer porque vai. Você com a sua fé, você vence o impossível. Você faz o impossível se tornar algo fácil, bom, positivo e possível na tua vida. Mas você, para isso, precisa cuidar, porque eu conheço pessoas que têm vazio, né? Às vezes um vazio tão grande. E eu digo isso que conheço, porque conheço mesmo. Trabalho numa mesa de jogo. E, às vezes as pessoas até mandam mensagem para mim, ou quando eu estou jogando, porque eu atendo pessoas que estão no Brasil inteiro, né? Às vezes eu sento na mesa de jogo, eu tô vendo como é que tá a pessoa, né? O que está acontecendo. Tem pessoas, sabe qual é o vazio que as pessoas têm? De que é esse vazio? É de Deus. É da parte espiritual. É da luz. É da fé. Não está no ser humano esse vazio. Não está no outro ser humano. Não é ninguém que vai. Não há ninguém nesta vida que vai preencher esse vazio que você tem dentro de você. É vazio de você se preencher. Mas com a tua fé, com coisas positivas, com o sagrado, né? O sagrado precisa fazer parte e fazer presença na tua vida. Você tem que abraçar e tem que ser abraçado pelo sagrado também. Mas você precisa abraçar isso dentro de você. Fazer acordar, sabe o quê? A esperança, né? A vontade de viver, a vontade de ser feliz. Você tem que acreditar na vida. Mesmo quando a vida não te dê garantia de nada, você tem que acreditar nela. Porque fazendo rituais que você possa ficar bem, cuidando de você, que você vai abrir portais para que as coisas fiquem positivas, para que a vida olhe para você e te agracie, te dê um presente, te abrace. A gente não pode deixar para lá. A gente não pode desacreditar. Porque o tempo está passando, é o que eu digo, né? A gente fica chateado com a vida, porque a gente quer que a vida seja boa pra gente, né? A gente baseia muito a vida com a Bíblia, né? Muita gente fala da Bíblia. Então eu sempre falo o que é bíblico, o que não é. E quando a gente está falando aqui, tem situações que é bíblica. Não é só eu que sou do candomblé, da Umbanda, eu que sou do espiritismo, que venho aqui pregar para vocês, falar. Não. Na igreja vocês vão ouvir isso de um pastor ou vocês vão ouvir isso de um padre. A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos está em Hebreus. É bíblico. Aí vem Hebreus 11.6, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11.6. Aonde é que não é bíblico? Isso é universal, gente. O que eu estou falando aqui não é só para mim, é para o mundo, é universal. É divino, é do sagrado. Está em todos os caminhos do religar, da religião ou da fé que você buscar, você vai encontrar dizeres que vão de encontro ao cuidado que você tem que ter com você, a fé que você tem que ter com você, acreditar naquilo que você precisa acreditar. E eu ainda costumo dizer, do outro lado, né, porque a gente acredita um pouco mais, do que pode acontecer com a tua vida quando você não se cuida. Você se apaga. Você renuncia. Situações que você não pode, você não tem o direito de renunciar, porque você está abrindo mão da tua felicidade. Você está abrindo mão de você mesmo. Como você tem esse direito? Você não tem. Porque você veio para ser feliz. Você veio para essa terra, não é para tristeza, não. A gente veio para cumprir uma missão. Nós somos missionários da nossa vida. E nós temos essa missão, né? Então, quando a gente fala, até a própria Organização Mundial da Saúde, ela quando fala em saúde e bem-estar, refere-se também à espiritualidade. Porque não existe saúde e bem-estar sem a espiritualidade, né? A gente precisa, muitas vezes, entender
que a ciência, né, a medicina, precisa de pessoas corajosas, precisa de pessoas com fé, precisa de pessoas que elas acreditam na vida. Porque mesmo as pessoas, quando elas estão com doenças terminais, paliativas, ou situações que você vai conviver com uma doença que vai machucar você, que vai doer e que não tem cura, mas você tem que conviver com ela, ou com situações importúneas na tua saúde, a única coisa que vai sobrar para você é a tua fé, é esse encontro com Deus. As pessoas procuram muito Deus quando estão em situações mais difíceis, mas não deveria ser assim. Você quer ver uma coisa? Quando vocês vão na igreja, a gente costuma sempre dizer isso, né? Já perceberam que a igreja está cheia de gente mais velha do que gente mais nova? Você não vê os jovens, os adolescentes dentro da igreja. A igreja faz um sacrifício danado para levar o jovem para dentro da igreja. Eles tentam convencer o jovem que lá dentro da igreja tem coisas boas também, que o mundo pode oferecer, mas tem muita coisa boa. Mas vocês perceberam que os idosos estão ali? É no final da vida que você percebe que você precisa desse encontro, ou que você precisa ser abraçado por esse Deus, ou que você precisa ter esse contato com a tua fé. Não, vamos fazer agora, não deixa para depois não, vamos hoje, vamos buscar a nossa ajuda, vamos prosperar, né? Vamos se alegrar com a vida, buscar motivo para ter essa alegria, buscar motivo para você ser feliz. Chega uma hora que a gente cansa. E chega uma hora que você tem que bater a mão na mesa e falar, eu me rendo, eu não vou brigar com Deus, eu não vou contra aquilo que eu preciso acreditar, eu preciso acreditar e eu não vou contra isso. Porque as pessoas acham assim, eu não acredito em Deus, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Mas, gente, quando você está numa situação que só Deus pode colocar a mão, eu tenho certeza que você vai acreditar. Eu tenho certeza que vai. Eu conheço muita gente que hoje acreditam e nunca acreditaram. Eu conheço muita gente que elas nunca perceberam a vida e deixaram a vida passar, ou perderam muito tempo, ou estão perdendo hoje muito tempo com a vida, com situações que não vão levar a nada. Mas uma hora a ficha vai cair. Ou seja, por bem, ou muitas vezes por mal. Ou na dor, né? Como costumo dizer. Quando não é pelo amor, é pela dor que a gente vai procurar. Então a gente, muitas vezes, você precisa entender o silêncio de Deus na tua vida. Às vezes as coisas não estão acontecendo porque você está bagunçado, porque você está com algum problema, porque você está com miasma, está com anemia espiritual, ou está com obsessor, ou está com alguma coisa. Deus vai ficar no silêncio. Ele não vai te responder. Você vai dizer, meu Deus, me ajuda. Eu preciso saber o que está acontecendo. O que está acontecendo com a minha vida? Por que eu estou passando por isso? Por que aquilo? Deus vai ficar no silêncio. Ele não vai te responder. Porque ele precisa que você olhe para você. Que você acorde para a vida. Ele precisa que você enxergue que você não está bem. E quando a gente não está bem, a gente busca ajuda. Porque Deus pode colocar, sim, anjos na tua vida para te ajudar, mas quem tem que buscar é você. Você não pode ficar de braços atados, de braços amarrados esperando. Bom, gente, quero dizer para vocês que daqui a pouquinho eu já estou voltando. Vou jogar para vocês. Então, mandem mensagem pelo WhatsApp e já eu volto. Seja você. Busque você se conhecer, porque a gente precisa saber para onde a gente está indo, o que a gente veio fazer aqui e fazer conquistas, ser feliz. É para isso que a gente está aqui, nessa vida. Então, curtam nossas páginas, Sagrado Falando de Axé, nosso programa no domingo, na Rádio Capital, 77.5 FM, 1040 AM, Sagrado Falando de Axé. Axé. Oi, gente. Tô voltando aqui. Bom dia, Vini. Bom dia, Pai Anderson. Bom dia a todos vocês que já estão ligados aqui no Sagrado Falando de Axé. Né? Muito axé a todos que nos acompanham pela FM 77.5, AM 1040, aplicativo.
e pelo YouTube, né? Então muita gente já aqui conosco participando, Rosana Coppola, Maristela Batista está aqui, Luzia Silva, Celina Pimentel. Quem chega também aqui, né, é o Alan Rubinati, né? Muito obrigado por estar participando. Kelly Cristina, Luísa Silva, Regina Padilha está aqui conosco. Então você que quer mandar o seu áudio aqui através do 983345777, mande fazendo a sua pergunta. E se você também quiser marcar a sua consulta com o Pai Anderson, o telefone está na tela, é o DDD 11 98419 5090. Faça sua ligação, né? Marque uma consulta com o Pai através do telefone fora de São Paulo, DDD 11 98419 5090. E também siga o nosso Instagram Sagrado Falando de Axé. A gente coloca cortes lá para você na semana, mensagens maravilhosas, mensagens positivas, mensagens de aprendizado. Então você que quer uma mensagem, quer ouvir uma mensagem, também siga lá o Instagram Sagrado Falando de Axé. O YouTube também perdeu, né? Não conseguiu ouvir. Eu ouço aqui, pai, muitas pessoas falam, não consigo ouvir na hora, mas depois eu não perco o programa. Eu chego em casa, eu ouço o programa. Se você não conseguir encontrar aqui pela capital, você também encontra no canal do YouTube do Sagrado Falando de Axé. Todas as lives estão postadas lá, é só você conferir. Então, um bom dia para você, um axé para você e vamos seguir que tem muita participação aqui, Pai Anderson. É isso aí, Vini. Vamos lá, meu filho. Bom dia, Pai. Deus te abençoe pelo seu programa maravilhoso e pelos ensinamentos que nos dá todos os domingos. Pai, eu gostaria de saber sobre uma situação de saúde da minha irmã, Ailanda Andrade Galvão. Ela nasceu no dia 16/7/1983. Muito obrigado, Pai. Deus abençoe a sua vida sempre. Gratidão, minha filha. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui pra ela. O jogo fala que ela não tá bem. De saúde não tá bem. Mas também não mostra ela indo embora, morte, nada disso. É uma situação aí que ela também precisa cuidar um pouquinho dela. Ela tá sofrida com a saúde, pode ter algumas coisinhas aí que podem incomodar ela, vai passar por um processo difícil, mas eu não vejo nada de... vejo vitória. Não vejo nada que venha levar a vida dela, mas depois ela precisa procurar ajuda espiritual, ela precisa cuidar espiritualmente, é o que eu falo. Porque ela também precisa se fortalecer, ela tá muito fraca. E a cabecinha dela tem hora que não tá boa. Sabe aquela cabecinha que fica pensando situações que não são boas? A cabeça fica assim. Então, a gente também precisa cuidar da nossa energia para não deixar a energia baixar. Viu? Mas ela vai ficar melhor. Eu não vejo morte, não vejo nada disso. Só vejo que ela precisa de cuidar. Olha só, recebemos uma mensagem aqui, Pai Anderson, do Alan Rubinati. Vini, gostaria de agradecer que arrumei um emprego muito bom e o pai havia falado que iria acontecer. Eu sou muito grata a você, Pai Anderson, e aos demais, então deixo aqui o meu agradecimento. Muito axé, Alan, para você. Ô, Alan, obrigado pelo carinho, meu filho. É isso aí. É isso que a gente faz, né? A gente faz enxergar o caminho, porque às vezes a gente fica tão bagunçado. Mas boa sorte pra você, que os orixás te abençoem aí, viu? Bom dia, Pai Anderson Montumbá. Um excelente domingo. Aqui é Isabel Cristina da Costa. Ouço seu programa todo domingo pelo aplicativo. Desejo tudo que o senhor está falando é o que está acontecendo comigo. O senhor já me respondeu que eu estava com anemia espiritual um tempinho atrás. Eu estou tentando me recuperar. E suas palavras são de muita sobriedade daquilo que o senhor está falando. Isso mesmo está acontecendo com várias vidas e as pessoas estão confundindo com depressão e espiritualidade junto, falando que é macumba, isso e aquilo, né? E a gente tem que entender que não é só isso, como o senhor está dizendo. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu sou afastada do INSS, eu ganhei um processo agora e eu sou toda torta por conta da minha coluna. Eu gostaria de saber se agora o perito vai me ver e vai me aposentar.
Muito obrigado. Motumbá, chefe do senhor. Um excelente domingo. Um beijo, Vini. Um beijo para todos. Axé, minha filha, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui pra você. Oxalá tá dizendo que vai demorar um pouquinho, mas preste bem atenção. Vai ter uma demorazinha, mas você vai ter vitória. Então você se acalma um pouquinho, você vai ser vitoriosa, as coisas vão começar a acontecer na tua vida, você vai ter aí uma paz dentro de você. Mas você precisa se acalmar também um pouquinho, acalmar a tua ansiedade. Acalma essa ansiedade, às vezes você fica muito aflita, você fica muito angustiada, querendo resolver suas coisas, né? Mas ainda tem um tempinho aí, não vai ser tudo rápido. Mas o que o orixá pede pra você é ter um pouquinho de paciência e cuidar um pouquinho de você, viu? Não deixa de ter fé, fica firme na sua fé. Motumbá, minha filha, Motumbaxé. Olha só, muitas participações aqui no YouTube, você que está no FM, você que está no AM, no aplicativo, muito obrigado, axé, para você que está participando aqui do Sagrado Falando do Axé, todos os domingos às 9 horas da manhã, tá? Fique ligadinho aqui na capital, mande a sua mensagem aqui pra gente, tem as redes sociais também do Sagrado Falando de Axé, e o telefone do pai para você marcar uma consulta é o DDD 11 984 19 50 90, manda a sua mensagem, você terá sua resposta por lá, vai marcar uma consulta, e você também pode seguir as nossas redes sociais do Sagrado Falando de Axé. Muita gente participando, Ângela Araújo está dando um bom dia, muito axé, bom dia minha querida, né? O Flávio dos Santos está aqui também, Daniela Gomes, Celina Pimentel, Maria do Carmo, Adato Giovanetti, né? Dando bom dia, participando aqui, e você também pode compartilhar essa live, pode mandar para os seus amigos, para sua família, né? Abençoar com a live do Pai Anderson. E tá chegando o áudio, vamos ouvir. Bom dia, Pai Anderson, axé para o senhor, axé para todos. Meu nome é Lídia Honório de Castro, nasci no dia 6 de abril de 54. Pai, eu queria perguntar para o senhor, porque eu estou meio nervosa, porque eu adquiri algumas dívidas aí, e já estou sem dormir, eu não estou vendo saída, sabe? Então, eu gostaria de saber se eu vou conseguir arrumar uma maneira de pagar essas dívidas. Obrigada, Deus abençoe o senhor. Vou ver aqui pra você, minha filha. Não vai ser rápido. Não vai. Você tá muito angustiada porque você tá querendo que as coisas aconteçam rápido. Vai demorar um pouco. Mas você vai conseguir resolver. Agora, cuida um pouquinho de você, porque pelo que eu tô vendo aqui no jogo, essa energia que você tá aí já tá começando a te trazer problema de saúde. Então, antes de você ter algum tipo de problema, você já começa a se acalmar. Acredita, tenha fé e paciência que você vai resolver. Não vai ser tudo agora, mas vai conseguir resolver sim. Você também toma um banho de descarrego para ver se descarrega essa energia que você tá aí. Pega um manjericão, alecrim, pega 3 galinhas de arruda, prepara esse banho, pode macerar com bastante água e depois toma banho do pescoço para baixo. Isso vai tirar a energia de angústia que você tá aí, de desespero, viu? Bom dia, pai. Queria saber sobre minha filha, Gislaine Galvão Palma, 17/11/1973. Ela está na cama, muito ruim. Queria saber sobre ela, por favor. Ô, minha filha, bom dia. Vou ver sim aqui pra você. Essa menina tá com 11. O Odu 11 é um Odu perigoso. Odu muito negativo. Na verdade, ela já era pra ter se cuidado. Tem muita influência espiritual nisso que ela tá passando. Tem muita coisa espiritual aí. Então ela precisava começar, eu não sei, ou ela ou alguém próximo a ela começar a buscar ajuda para ela nesse sentido. Que, ó, tá caindo 11, 11, 9, 9, é Yansan gritando. Então o que tá acontecendo com ela há uma situação espiritual aí
muito negativa, que ela deve ter pego, alguma coisa que ela deve estar atravessando, né? Que já não é de agora. E o jogo pede para que ela busque ajuda. Porque tem alguma coisa que é espiritual aí nessa história. E ela também tá... O que acontece? Ela não tá tendo força de reagir. Ela não tá tendo força de ficar bem. Ela não consegue ficar bem. Então isso é muito negativo. Porque quando a pessoa tá doente, mas ela também não tem força para reagir, ela não consegue reagir às coisas que estão acontecendo com ela, por mais que você vá no médico, por mais que você tome alguma medicação, você também tem que ter uma reação disso, né? E ela não tá conseguindo. Então tem que procurar ajuda. Ela precisa de ajuda, essa menina, viu? Olha só, bastante participações. Ailton Reis dizendo aqui, olha, o jogo do Pai Anderson é revelador e abençoado. Vale muito a pena marcar a consulta e receber as orientações da espiritualidade. Um beijo, Ailton. Quem chega aqui também é Yolanda Santos, dizendo, bom dia, Pai. Deus abençoe fervorosamente todos os dias da sua vida. E ela faz uma pergunta, né? Yolanda Santos, nascida no dia 9/8/67. Pai, eu vou conseguir sair do aluguel? Muito obrigado, de Tapecerica da Serra. Oi, Yolanda, bom dia. Vou ver aqui pra você. Vai demorar mais um pouco. Não vai ser agora, não. Não vai. Mas o caminho está... O caminho que você tem na sua vida, algum até responde, é de ter a tua casa, é de ter as tuas coisas. O jogo está dizendo que confirma o que você está perguntando, se você vai ter a sua casa, vai comprar. Vai. Mas, às vezes, preste bem atenção no que eu vou falar, Yolanda, tudo tem um tempo. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora. Mas quando o orixá fala, ele não volta para trás. Ele fala porque ele já viu. Então, acalma teu coraçãozinho que vai dar tudo certo para você. Algum tá buscando, tá correndo por você. Bom dia, Pai Anderson. Tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, Pai Anderson. Meu nome é Dinália Gomes. Minha data é 3/9/68. O que eu poderia fazer para abrir meus caminhos, Pai Anderson? Que as coisas não estão deslanchando. Me dê uma orientação. O que eu poderia fazer para ajudar a abrir os caminhos? Obrigado, que Deus abençoe. Bom dia. Bom dia, minha filha. Isso, você vê que todo mundo tem dúvida, todo mundo quer saber, todo mundo quer procurar ajuda, precisa. A gente só não pode ficar de braços cruzados. Às vezes a pessoa fala assim, ai pá, mas eu não posso gastar. Não, minha filha, mas tem muita coisa que você pode fazer, meu filho também, que não precisa gastar nada. Mas o que você precisa é ter fé, acreditar, porque por mais que o ritual seja menor do que um ritual dentro de uma casa de santo que é grande, você com um ritual menor, você pode chegar a lugares que você nunca imaginou chegar. Olha, minha filha, você realmente está precisando cuidar. Você tá com negativo perto de você, tá com algumas situaçõezinhas aí que estão, parece que trava você um pouco, trava as coisas de acontecer, tá sem movimento na vida. Pega um manjericão, um pouquinho de manjericão, um pouquinho de alecrim, 5 folhas de guiné. 5 folhas de guiné. Prepara um banho e toma do pescoço para baixo. Não toma só um banho, não. Toma uns 3 banhos. Faz, ou se quiser fazer um numa semana, outro na outra, pode. Ou senão você pode fazer segunda, quarta e sexta, qualquer dia da semana, mas faça, porque vai te ajudar. E defuma a sua casa, onde você mora. Compra alecrim, beijoim e alfazema. Vai na casa de Umbanda, compra e faz esse defumador que é com carvão. Você bota 5 pedrinhas de carvão no fogo do fogão, deixa criar brasa e faz uma defumação na sua casa. Oxum está dizendo para você tomar cuidado com a sua saúde também, principalmente a parte baixa do seu corpo, viu? Bom dia, Pai André. Eu moro aqui em Santa Isabel e tenho 7 irmãos vivos. Minha mãe faleceu há 10 anos. Mas tem 2 irmãos que moram lá e não quer sair da casa, também não quer para aluguel. Mora lá de graça. Não deixa nenhum dos irmãos entrar na casa. Você poderia jogar a cara para mim, por favor?
Agradeço desde já. Meu nome é Obrigado. Tarcísio Augusto de Souza. Nasci dia 30 de 11 de 1960. Obrigado, meu filho. Mas meu nome é Pai Anderson, viu? Pai Anderson de Logunedé. Mas não tem problema que você me chamou de outro nome, não, porque eu tô aqui para poder dar essa atenção para você. Não vai ter jeito. Eu não vejo saída, a não ser isso ser resolvido com justiça. Com papel, com documento. Isso não vai ser resolvido fácil, não. Não vai. Quando é assim, meu filho, é melhor não brigar, é melhor não entrar em contenda, é melhor não entrar numa energia de guerra. Às vezes, o mais fácil, o mais, vamos dizer assim, o caminho mais viável, né, na sua história, é você poder entrar na justiça, procurar um advogado, procurar meios que não bata de frente com essa pessoa. Só um advogado, só pela justiça, vias de justiça. Eu não vejo isso resolvendo de outra forma, não. E vejo muita complicação nisso aí. Bom dia, Rádio Capital. Eu queria pedir para vocês perguntar para o Pai Anderson sobre a minha cirurgia. Meu nome é Dalva Maria Menezes Andralino, sou de 6/5 de 47, tenho 78 anos. Muito obrigado, viu? Espero ouvir a mensagem que eu passei, ele passar para mim, ele falar comigo pelo áudio. Obrigado, tenha um bom dia, obrigado. Bom dia, minha filha. Vou ver aqui pra você. Tira essa tristeza do coração, minha filha. Tira essa coisa. Você tá muito nervosa. Primeira coisa que eu falo é pra você tirar essa energia de você. Essa energia precisa sair. Eu vejo que vai dar tudo certo. Você só vai ter, preste bem atenção no que eu vou dizer, um pós-operatório complicadinho, porque você vai ter que ter paciência. E é uma coisa que tá te faltando nesse momento. Mas tenha paciência, tenha calma, tem que ter resguardo, mas vai sair tudo bem. Não vai acontecer nada não. Mas acalma esse coraçãozinho aflito. Bom dia, pai, bom dia. É para minha esposa Elaine Azevedo Balduino Giovanetti, nascida 19/3/74. Poderia ver para mim a área da saúde dela como está? Muito axé. Bom dia, pai. Ô, meu filho, bom dia. Axé pra você, pra ela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Boa, ela não tá, não. Eu não vejo morte, não vejo nada disso. Ela só não tá muito boa. Ela precisa tá com os médicos, tomar remédio. Ela precisa se cuidar. E ela precisa tomar um banhozinho também de descarrego. Assim que você puder, pede pra ela. Pegar um manjericão, um alecrim. Pegar 3 galinhos de arruda, pequeno. Os galinhos tem que ser pequenininho. Preparar um banho, ela pode macerar bem essas ervas, depois coar e pegar aquela aguinha, depois do banho de chuveiro, tomar um banho do pescoço para baixo. Ela precisa disso, por quê? Porque ela absorve muito fácil as coisas e tá passando por um momento bem delicado. Mas ela vai ficar bem. Só precisa não descuidar. Não pode se descuidar, mas vai ficar bem, vai sair tudo bem. Bom dia, pai Anderson. Eu sou a Maria Isabel aqui do Ipiranga e eu gostaria de saber se o meu filho, Gabriel Oliveira Tino da Silva, ele nasceu no dia 10/5/2000, se ele vai ter a chance de passar na segunda fase da prova da OAB
Ele fez a primeira, passou, fez a segunda, repetiu e agora tem a chance de fazer a segunda de novo. Eu queria saber se ele vai passar, porque ele está se esforçando bastante. Ele foi reprovado na primeira prova que teve e esse ano ele está tentando. Será que ele vai passar agora na segunda? Muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos vocês aí da rádio. Um abraço. O jogo dele não tá negativo. Já logo de mão, logo na primeira caída do jogo, não fala de negativo. Agora ele precisa cuidar um pouquinho da cabeça dele. Sabe por quê? Porque ele tem uma ansiedade dentro dele tão grande de resolver isso. Esse é o destino dele. É a justiça mesmo. Ele só tem que se acalmar um pouco. Porque quanto mais calmo ele fica, melhor ele fica com a cabeça dele. Ele fica muito ansioso, muito aflito às vezes. Eu vejo que vai estar tudo certo. É o destino dele, ele não vai sair desse destino. O caminho dele é esse. Mas ele tem que ter um pouquinho de paciência, porque o que acontece? Quando você vai fazer uma coisa que você precisa muito daquilo, se você não tomar cuidado, aquilo fica negativo, porque você fica muito focado naquilo. Ele tem que ter fé, ficar tranquilo e cuidar um pouquinho dele. Prepara uma água de Oxalá, que é o ebô. O que é? Cozinha uma canjica, deixa ela ficar al dente, depois que ela ficar al dente com bastante água, desliga, coa aquela canjica e com aquela aguinha pede para ele tomar um banho da cabeça aos pés, para poder acalmar um pouco ele. Ele só precisa se acalmar, mas ele tá positivo, não tá negativo não, vai dar certo sim. Bom dia, pai. Eu sou Maria Tereza da Silva, 20/8/69. Eu ando muito angustiada, eu ando sem ânimo. O meu ânimo só tem quando eu saio para trabalhar. Na minha casa eu não tenho ânimo. Não tenho ânimo para nada. Eu já fiz vários trabalhos para vida amorosa, para conquista, mas minha vida amorosa anda um caos. Ando sozinha, não tenho ninguém. Agora meu ex-marido voltou para dentro de casa porque ficou doente. E minha vida tá... Eu estou muito deprimida. Obrigado. Deixa eu ver aqui pra você, minha filha, de nada. Não, você precisa, não é relacionamento, você tá vivendo um karma. Você tem que colocar na tua cabeça que às vezes a gente precisa passar pelas provações. Tem muita coisa que você tá vivendo que é provação. Então, nesse momento que a gente está na guerra com provações, com situações que a gente precisa passar, a gente precisa também se cuidar. Porque uma coisa é você passar derrubada, cansada, destruída. Outra coisa é você passar pelas coisas em pé e falar, eu vou vencer porque eu vou. E vai passar. Então, o que você precisa agora é tomar um banho de descarrego, defumar a sua casa, procura um defumador, defuma a sua casa, alecrim, beijuim e alfazema, compra na casa de Umbanda e pega aí manjericão, alecrim, pega guiné, umas 5 folhinhas, toma um banho do pescoço para baixo, não toma um só, toma mais vezes. E olha, tenha fé que isso vai passar, minha filha. Isso é só uma fase. Não fica trazendo situações que te coloquem para baixo. Levanta seu astral, porque tudo vai acabar. Pai Anderson, lembrando a você que está nos ouvindo, que quer marcar uma consulta, DDD 11 984 19 50 90 é o WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem, a equipe do Pai Anderson vai responder você, tá? Vai marcar o horário, vai marcar tudo certinho, tá? Pode fazer também por telefone, fique tranquilo, é só mandar mensagem perguntando que você vai ter todas as respostas ali para marcar essa consulta diretamente com o Pai Anderson. E no domingo passado, Pai Anderson, nós falamos para os ouvintes seguirem a conta do Instagram Sagrado Falando da Axé, que uma pessoa seria contemplado ou contemplada com uma consulta, né, com o Pai Anderson. E a ganhadora que seguiu a conta Sagrado Falando de Axé foi a Luciana da Silva. Então, Luciana da Silva, parabéns, você ganhou uma consulta, a gente já entrou em contato com ela mandando aqui as informações para nós
o pai Anderson vai entrar em contato e você então foi a contemplada com essa consulta maravilhosa com o Sagrado Falando de Axé. Então continue seguindo as nossas contas, Sagrado Falando de Axé, que novas promoções virão, tá bom? E muito obrigado por todas as participações de hoje. Você tenha um domingo maravilhoso, um início de semana abençoado. Muito axé para você, muito axé, pai Anderson. Axé, Vini, gratidão, gratidão. Só tenho que te agradecer o carinho, a hospitalidade de estar aqui nesse estúdio maravilhoso. O Rafa também, que está aqui dedicando hoje nesse domingo maravilhoso, né? E que vocês tenham um bom dia, com muito axé, com a fé nos orixás. Axé, motumbá, motumbaxé. Na sabedoria dos orixás, a luz para o seu caminho. Pai Anderson de Logum Ebé traz a orientação espiritual que você precisa. Se busca respostas, direção ou um aconselhamento abençoado para a sua vida, esse é o momento. Marque uma consulta detalhada e receba o aconselhamento que vai transformar seus dias. 11 98419 5090. E não perca o Sagrado Falando de Axé, todos os domingos às 9 da manhã, com muita energia positiva, firmeza e mensagens dos orixás. Axé para a sua vida.